Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Por favor, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal. Vamos lá, canal Professor Gilson Lopes, lembrando que eu sou professor de História. Estamos trabalhando com História do Brasil, aula 14, Resistência dos Escravos Africanos. Lembrando que estamos trabalhando com o edital da PEMERG, edital da ESA, edital também da SpaceX. Vamos então seguir adiante. Bem, resistências e repressão. Quando estudamos, e lemos alguns livros didáticos, nós vemos muito pouco essas ações. Muitos alunos, inclusive, nas aulas de história, não acham, ou pelo menos, nunca levantam questionamentos sobre a resistência africana. E na aula de hoje, você vai ver comigo que durante um tempo no Brasil colônia houve sim resistência dos escravos africanos, não só dos índios. Lembrando que para os índios era mais fácil promover a resistência. Por quê? Eles moravam no Brasil, então eles conheciam já a natureza, a geografia, o terreno, o espaço geográfico. Então, para eles, fugir era muito mais fácil do que os africanos, que vieram de outro continente, não conheciam a geografia, não conheciam a região. Então, tinha sim essa dificuldade. Então, vamos lá. As resistências desses escravos, eu classifiquei ela em passivas e também ativas. Vamos falar um pouquinho sobre resistências passivas. O que seria uma resistência passiva? Seria uma ação escondida, sem o seu senhor saber, ver. E normalmente esse tipo de resistência poderia ser um ato de suicídio, poderia ser um incêndio provocado, poderia ser sabotagem de máquinas, quebrar ferramentas no momento onde o senhor está longe, onde os brancos não estão conseguindo ver. Tá? Então, esses itens, é claro que eles davam enormes prejuízos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de um incêndio em uma lavoura, em uma fazenda, e nesse momento alguns escravos eles conseguem fugir. Alguns escravos, inclusive após o incêndio, conseguem promover atos de resistência. E resistências ativas. A resistência ativa seria uma luta direta do africano pela sua liberdade. Então, o que seria a resistência ativa? Seria simplesmente o fato do africano lutar fisicamente com um capataz, um branco português que estava ali naquela lavoura. Lembrando que esses povos africanos eles tinham a prática da capoeira. Então, em algum momento, quando o capataz se distraísse, eles poderiam sofrer um golpe de capoeira. Então, seria uma luta ativa, uma ação ativa. Aqui eu tenho uma imagem onde um branco ele é capturado por escravos. Você pode imaginar, pode ver aqui ao redor, esses escravos agindo com violência, lutando pela sua liberdade. O próximo tópico, nós temos o quilombo. O que seria o quilombo? O quilombo seria uma grande área, seria uma grande região que ficaria sempre no interior do Brasil, bem distante dos grandes centros, bem distante de onde estavam localizadas as fazendas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem aproximada do que é um quilombo. Então, você pode perceber que há toda uma estrutura social do quilombo, Nós temos casas, nós temos muralhas, nós temos inclusive plantações dentro do quilombo, nós temos uma estrutura mínima para que esse africano foragido ele possa sobreviver. Como esses quilombos ficavam muito distante, era uma forma até mesmo de proteção. E o quilombo mais famoso, o quilombo mais falado no Brasil colonial, você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o quilombo dos Palmares, que ficou no interior do Nordeste brasileiro. Você já deve ter escutado falar muito sobre esse reduto africano,
Então, o quilombo, ele era importante, né? O seu papel na hora da fuga do escravo, fuga de escravos e punições e castigos. Bem, os escravos que eram pegos tentando fugir para o quilombo, ou então os escravos que não conseguiam efetuar esse tipo de resistência, seja ativa ou seja passiva, eles sofriam punições, graves punições, pesadas punições, tá? Enormes punições que poderiam inclusive levá-lo à morte. Vamos então dar o prosseguimento. Casagrande Senzalas, que era o nosso próximo slide. Nós temos alguns tipos de escravos no Brasil colonial. Nós temos o escravo que trabalha na lavoura, nós temos o escravo que trabalha dentro da casa do seu senhor, esse escravo é conhecido como escravo doméstico, e nós temos o escravo de ganho. O escravo de ganho, normalmente, ele tem uma profissão, ele sabe muito bem fazer uma atividade, então esse escravo vai para a rua, ele trabalha na rua, e com o seu trabalho, ele traz o dinheiro para o seu senhor, né? Então vamos aqui dar prosseguimento para a gente poder ler alguns desses tópicos. Casagrande Senzala, forte e constante presença da escravidão na sociedade colonial. Escravos domésticos. Aqui eu tenho, né, um slide com esses escravos dando assessoramento aqui aos brancos, trabalhando dentro de casa. Normalmente cozinhavam, passavam, lavavam, tomavam conta da casa de forma geral, né? E vamos dar prosseguimento aqui. Importância central do escravo no plantation, a economia do açúcar. Aqui eu tenho uma outra imagem de escravos trabalhando na lavoura da cana-do-açúcar. Então, escravos sendo importante aí no setor agrícola. E a rotina dos engenhos. Aqui eu tenho mais escravos trabalhando também nessa rotina de engenhos, trabalhando com as máquinas, trabalhando com as ferramentas que eram necessárias aí para produzir o açúcar. E aqui em cima, pessoal, eu coloquei duas imagens, ó. Essas imagens aqui, elas representam o escravo de ganho, ou seja, aquele escravo que vai para a rua, aquele escravo que tem uma profissão. Então esse escravo ele ganhava a sua diária no seu dia a dia e levava depois para a casa do seu senhor, né, esse dinheiro conseguido. Bem, pessoal, nós estamos aqui finalizando mais uma aula, né? Fiquem todos com Deus, bons estudos e estamos aí rumo à aprovação. Um forte abraço.